Bem-vindos, meu nome é Ítalo Bernardo, sou engenheiro civil, especialista em estruturas. Vou estar apresentando para vocês o nosso curso de Cálculo Estrutural de Elementos de Concreto Armado com cobertura metálica. Nesse curso a gente trouxe uma estrutura bem típica de galpão comercial, tratando-se aqui de um vão livre de 15 por 25 metros de comprimento. A gente adicionou a essa estrutura elementos estruturais de laje para simular e dimensionar aqui salas comerciais, refeitório, escritório, ok? Então a gente vai estar fazendo toda a modelagem estrutural, concepção estrutural dentro do software SPCAD para fazermos as análises e dimensionamentos dos elementos estruturais de tubulões, sapatas, vigas e lajes, também como os pilares, né? Além da cobertura metálica. Feito todo o dimensionamento dentro do software SPCAD, a gente vai trabalhar com uma filosofia de exportação em IFC para o software Tecla Structures, para a gente estar fazendo o modelo de execução da nossa estrutura, tá? Então, a gente vai estar fazendo os ajustes e modelagens aqui da cobertura, tá? Como aqui agulhas, contraventamentos, tirantes, mão francesa, a própria cobertura metálica em si, além dos elementos de concreto armado, a fim de aproveitarmos e fazermos o detalhamento estrutural e geração de plantas, cortes e desenhos 3D dentro do software Tecla Structures. Então, falando aqui um pouquinho do nosso projeto estrutural, a gente vai estar dando início a uma nova obra, escolhendo tanto normas de cálculo 6118 e 14762, além dos materiais do concreto, agregados e aços do nosso projeto. Então a gente vai estar fazendo toda a escolha dos dados da obra, tá? Além também aqui de determinação dos esforços da ação do vento para a nossa estrutura de acordo com a 6123. A gente vai aprender a analisar também, né, e interpretar os resultados da 6123, fazer o carregamento da nossa estrutura, tanto na estrutura de concreto armado, quanto na estrutura metálica, tá? Na cobertura metálica, já que são estruturas independentes. Na entrada de pavimento, a gente vai dar início, então, à modelagem das vigas e carregamentos provenientes da alvenaria, carregamentos estáticos, tá? A gente vai estar fazendo também a concepção da nossa fundação. No primeiro nível aqui, uma fundação de bloco de tubulão, tá? Descendo até 4 metros de profundidade. E num segundo momento, né, a 2 metros de profundidade, sapatas, como vocês podem ver no nosso modelo 3D, sapatas e tubulões. Então essa aqui foi a solução estrutural que a gente deu nesse curso. Então a gente vai estar falando de fundações multiníveis, né, soluções aqui de tubulão e sapata. Feito então o carregamento e modelagem das vigas, tá? A gente vai estar fazendo a determinação e carregamento das nossas lajes para o dimensionamento. E também a gente vai estar fazendo toda a modelagem estrutural da cobertura metálica dentro do nosso modelo 3D. Além da escolha de geometrias, materiais, carregamentos, disposições de barras, a gente vai estar fazendo o dimensionamento estrutural, otimização e também a verificação do estado limite de serviço, tá? Além, claro, de avaliação de esforços, tá? Da nossa estrutura. Então, a gente consegue observar que a estrutura está bem dimensionada, visto que a gente leva em consideração o agrupamento de barras, tá? Então, a barra mais solicitada do grupo vai estar determinando o dimensionamento das barras associadas. Leitura de esforços, de reações de apoio, tá? A gente tem aqui a leitura lá no nosso resultado, tá? Vou finalizar aqui. Então é isso. A parte de modelagem estrutural vai contar com elementos de tubulão, sapata, viga, laje, pilar, além da cobertura metálica de uma água. Vão livre aqui de 15 metros por 25 de comprimento. Dando continuidade, então, ao nosso projeto, a gente vai estar fazendo
a análise estrutural, tá? Começando então a partir dos resultados que a gente vai ter em vigas, como a sua compatibilização, tá? Criação de reforço no negativo, criação de emenda, concepção, padronização, né? É o que a gente chama de compatibilização dos elementos estruturais, tá? Então a gente vai colocar reforço, né? A gente consegue avaliar aqui pelo gráfico de área necessária e área efetiva de aço, tá? Os nossos também aqui a gente consegue avaliar os nossos momentos cortantes, né? Então a gente vai estar fazendo toda essa padronização dessas vigas, criação de corte, padronização de estribos, tá? A gente vai estar padronizando todo o nosso projeto estrutural, tá? Então, começando aqui por vigas, tá? A gente vai estar fazendo também a leitura dos estados limite último da viga, além dos estados limites de serviço. A gente vai conseguir fazer a exportação desse memorial completo a fim de criar memoriais de cálculo, tá? Então a gente tem aqui toda a verificação dada pelo software nos seus pontos máximos, né? Vamos dizer assim, né? De cortante, o máximo de momento, enfim. Então a gente vai ter aqui verificação de flecha, né? Dentro desse elemento estrutural. Partindo então, posteriormente, para elementos de pilares, a gente vai ter também a edição desses elementos, compatibilização, detalhamento e verificação dos estados limite últimos tramo por tramo, tá? Então o pilar ele traz aqui uma verificação, ó, de tramo por tramo. Então, em cada nível do meu pilar, ele vai ter um memorial de cálculo relativo àquele nível, tá? Então a gente consegue também, de certa forma, exportar esse memorial, correto? A gente consegue exportar para fins de elaboração de memoriais de cálculo, tá? Então é um memorial de cálculo aqui bem extenso. Vou fechar. A gente vai falar também da laje, da edição das lajes, dos isovalores de laje também, deformada, esforços de dimensionamento, tá? E também o consumo aqui de aço dessas lajes. Além, claro, de falar do tubulão, né? Dos elementos de fundação. Vou falar aqui do tubulão, detalhamento desse tubulão, verificação, tá? Então, a gente tem aqui, novamente, memoriais de cálculo, a exportação desses memoriais em PDF ou em formato de texto, vista 3D desses elementos, além, claro, do bloco, né, desse tubulão. E, claro, descendo mais um pouco, né, o nosso nível aqui da fundação, da sapata, a verificação, detalhamento, visualização 3D e memoriais de cálculo relativo a esse elemento. A gente vai fazer então toda a padronização, ó, a gente vai agrupar elementos semelhantes, tá? A fim de padronizar o nosso detalhamento, tanto dos elementos aqui de sapata, de tubulão, além, claro, da compatibilização das vigas do nosso projeto. Nas verificações do estado limite de serviço, a gente vai estar avaliando a deformada de maneira global da nossa estrutura, tá? Então a gente consegue visualizar as combinações raras para o nosso projeto, tá? Então a gente tem aqui um modelo global numa escala de 100 vezes. Então a gente pode avaliar a deformada da nossa estrutura tanto de forma que na escala, né, que a gente desejar, né, para a gente conseguir visualizar as deformações, além também de animações da deformada e claro aqui também com o nosso modelo de estrutura para a gente interpretar melhor também, ó, os nossos deslocamentos, claro, numa escala 100 vezes. Além também da gente conseguir fazer essa verificação, né, de deformada para a nossa estrutura isolada de cobertura metálica. Claro, além do estado limite último, que é o dimensionamento, a gente vai estar fazendo essa verificação de forma visual e também de forma automática dentro do CIPECAD, tá? Então, a gente vai estar fazendo todo o dimensionamento
dentro do CIPECAD. Então a gente vai só usar o CIPECAD, né, nesse projeto. Além da gente estar trabalhando com a cobertura metálica, a gente vai estar trabalhando também com todos os elementos estruturais de fundação, vigas e pilares e lajes. Beleza? Então, feito toda essa análise, dimensionamento, verificação, compatibilização e visualização, né, de esforços deformadas, entender o comportamento da nossa estrutura, a gente vai estar fazendo, por último, né, os nossos desenhos dentro do CIPECAD e dentro do Tecla Structures. Então, mostrando aqui um pouco dos resultados finais, né, dos resultados já plotados para os elementos de fundação, a gente vai ter primeiramente aqui a prancha de fundação, tá, com os elementos de sapata e tubulão, já aqui de maneira organizada. A gente também vai ter os desenhos de formas e detalhamentos de vigas que o CIPECAD me dá. Então, todo esse detalhamento dos elementos de concreto armado vão ser oferecidos pelo software CIPECAD. Então, a gente não vai refazer esse detalhamento de vigas e formas que o CIPECAD nos oferece, tá? Então, a gente vai ter aqui a compatibilização dos elementos, tá? Lista de materiais, importante. E também o detalhamento de seção e detalhamento aqui de forma, né, de laje, tá? E claro, das vigas. A gente então vai ter o detalhamento do pilar, também oferecido pelo software CIPECAD. A gente vai fazer a organização e exportação, tá? A gente pode, claro, depois fazer refinar mais esse detalhamento, colocar carimbo, né? Mas enfim, isso aqui é um projeto que o CIPECAD nos oferece, o detalhamento de pilar, de viga, forma e fundação. Além, ó, claro, né, cobertura. Então esse desenho unifilar é o que o software CIPECAD nos oferece, tá? Então, pensando numa valorização do nosso projeto, é que a gente entra então com a modelagem estrutural do software Tecla Structures, né? Modelagem da cobertura de elementos de concreto armado, através de importação em FC. Então a gente aproveita bastante coisa que o CIPECAD nos oferece para ganhar produtividade nos nossos desenhos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da modelagem que a gente fez dentro do Tecla Structures. É claro, são modelagens a fim de serem construtivas, tá? Já que o programa CIPECAD, ele é um programa de cálculo, então ele vai nos oferecer o modelo de cálculo, né? E não o modelo executivo. Então, fazendo aqui uma breve comparação aqui do modelo de cálculo, ó. O modelo de cálculo vai ser do seguinte, ó, vai ser barra entrando em barra, vai ser eixo de barra em eixo de barra, né? A gente vai ter aqui elemento, ó, de viga entrando no elemento de concreto, né? A terça entrando aqui no elemento de concreto. Então, a gente precisa fazer uma adaptação desse modelo de cálculo para ele ser exequível, né? Então, por isso que a gente vai fazer essa modelagem dentro do software Tecla Structures, a fim, claro, de tirar desenhos e cortes da nossa estrutura, desenhos 3D, mas viabilizar, né, deixar exequível o nosso modelo de cálculo, né? Então, por isso é a importância da gente trazer o nosso projeto para o Tecla Structures, para fazer a compatibilização, ó, e interferência, né, análise de interferência dos elementos de concreto armado com os elementos de aço, né, entre si. Então, a gente faz aqui os detalhes dos apoios, contraventamentos, agulhas, mão francesa, né, detalhe aqui da ligação, do apoio da terça com o banzo. Então a gente vai fazer toda essa modelagem dentro do software Tecla Structures, além dos elementos de concreto armado, que a gente vai estar aproveitando, né, e adaptando do modelo do CIPECAD, tá? Então o CIPECAD ele vai estar nos oferecendo um modelo IFC com toda a estrutura, tá? Inclusive a metálica, porém são poucos elementos aqui que a gente vai aproveitar. Na maioria deles é os pilares e os blocos, tá? E lajes. Então a gente vai estar fazendo então essa criação desse modelo dentro do software Tecla, a fim, claro, de criar aqui, ó, vou já mostrar para vocês o resultado final, desenhos 3D da nossa estrutura, tá? Ó, 3D, então eu vou conseguir fazer esses desenhos 3D, desenhos 3D aqui também dos elementos aqui de concreto isolado e só os elementos aqui de aço, ó. Então
Para enriquecimento de projeto, isso é o que tem mais importante dentro do software Tecla. Detalhamento, modelagem, tá? Então a gente vai criar desenhos 3D e, claro, desenhos de cortes. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a filosofia de como é feito esses desenhos, tá? Então, basta, depois da modelagem, a gente criar os nossos desenhos geral, tá? Eu vou criar um desenho 3D. Então, o desenho 3D, a gente posiciona aqui o 3D que a gente quer do nosso modelo, né? Que a gente quer exportar. E cria o nosso desenho, tá? Então, isso é um adicional que o software CPCAD não nos dá. Então, por isso a importância da complementação dos projetos estruturais, né, desenhos, para enriquecimento do projeto, valorização do nosso serviço, tá? Então, o software vai trazer aqui para a gente um modelo, tá? 3D dele. A gente precisa fazer, claro, algumas organizações, né? Então ele vai vir todo bagunçado a princípio. A gente vai fazer a limpeza do desenho, a organização desses desenhos, tá? Então a gente vai tirar desenho sobreposto, vai criar desenhos aqui da figura real, né? Sem sobreposição dos elementos, sem nenhum elemento fique transparente a outro, tá? Linhas de eixo, né? Então a gente vai também tirar aqui para desenhos 3D, claro, se não for interessante, ocultar os nossos grids, tá? A gente vai também organizar também a questão dos parafusos das peças, tá? Então a gente vai, por fim, ó, que a gente está conseguindo enxergar o nosso parafuso, a gente vai organizar esse desenho de forma que não fique sobreposto e nem sobressaindo um ao outro. Ó. Então eu vou só visualizar no 3D os elementos que realmente eu quero visualizar. Além dos elementos 3D, tá, que a gente pode fazer aqui da estrutura em conjunto, né, eu posso criar aqui filtros de visualização, onde eu vou visualizar as peças de concreto armado, tá? Então, eu quero visualizar somente peças de concreto armado nesse modelo, tá? Então vamos lá, vamos ver somente peças de concreto armado. Eu vou então atualizar o meu desenho abrindo ele, tá? De novo, novamente. Então, com isso eu consigo criar desenhos limpos, né? Etapas de desenho, né? Etapas de processo de desenho, etapas construtivas, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho aqui a etapa construtiva da minha estrutura de concreto armado. Eu posso fazer também um filtro para visualizar somente a estrutura metálica, né? Do desenho 3D. Então, ó, somente estrutura metálica. Claro, passando novamente pelo aquele processo de limpeza, tá? Então, a gente precisa dar uma limpada aqui nessas marcas de peças, tá? Falando aqui de desenho de 3D. Então, a gente vai ter, ó, vou dar uma limpada aqui, somente a cobertura metálica, né? Então, isso aqui é importante, né, para a pessoa que quer trabalhar já com estrutura existente, trabalhar com estrutura metálica existente, né, ela precisa saber o elemento de concreto, né, para saber, primeiramente, a verificação de resistência, a compatibilização da estrutura, né, por fim, fazer a estrutura metálica, né, adaptar ela ao existente, tá? Então, a gente vai estar mostrando aqui modelagem de ligações, de apoio, o contraventamento, as agulhas, os tirantes com barra roscada. Ó. Então, esse aqui é a intenção do nosso curso, criar desenhos 3D, 2D também. Então, vou fazer uma apresentação aqui do desenho 2D. Novamente, a gente pode fazer a criação de desenho, tá? Vou criar um corte aqui, o corte, sei lá, o corte B. Vamos criar um corte B aqui, para mostrar a filosofia de trabalho, tá? Então eu estou vendo somente os elementos de concreto armado, tá? Porque eu não estou vendo aqui o meu filtro está desabilitado para estrutura metálica. Dou um duplo clique, filtro. Então, ó, coloco aqui um outro filtro que vai ativar tanto a cobertura metálica quanto também os elementos de concreto armado, a fim de criar cortes reais, né, do nosso projeto e fiéis também.
Então, ó, a gente tem aqui um corte do corte B da nossa estrutura, a gente tem aqui elevações, a gente pode criar então cotas horizontais, tá? A gente pode trabalhar tanto no fundo preto, né, que é mais confortável, né, para fazer essa etapa do projeto de detalhamento, né, fica mais visualmente falando melhor, né, as vistas ficam descansadas, a gente pode tirar a cota, criar detalhes 2D também do nosso apoio, né? Então, aumentar escalas de detalhamento, além, claro, de identificação de peça, né? De solda, enfim. A gente tem aqui todo a etapa de projeto estrutural dentro do software TechStructures. Então, claro, isso aqui é só um aperitivo do que vocês vão ver. Feito isso aqui então, né, feito todo esse detalhamento do nosso modelo, a gente vai estar exportando os desenhos, vou exportar aqui para o desktop, e adicionando ao nosso projeto, né, nossa prancha, tá? Então, essa aqui é a intenção do nosso curso, criar o modelo de cálculo, o modelo executivo, elaboração de listas de materiais, né, e também desenhos, cortes e plantas do projeto como um todo. Espero que vocês gostem desse curso e aguardo vocês na nossa parceria. Até logo!